Nossa boa noite, na paz de Cristo, nesse momento a todos. E estamos para mais uma live nessa noite e trazermos uma palavra para você, para nós, que Deus tem colocado no nosso coração. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e por o Senhor nos proporcionar nós podermos usar a tecnologia para falar do seu amor, para fazer conhecido o seu reino e os seus propósitos estabelecidos na eternidade para esse tempo. Querido, quero convidar você nesse momento a nós estarmos em oração e após a oração nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus essa noite e deixar que o Espírito Santo fale conosco, alcance a você, a tua casa, os teus, e possa trazer uma palavra ao teu coração. Pai, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de através da internet, nós poder chegar, Senhor, até onde estão os nossos irmãos e podermos ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração para trazer, Senhor, nesse tempo. Precisamos, Senhor, da Tua direção, precisamos, Senhor, que o Senhor fale através de nós, que não seja nós, que não seja o nosso conhecimento mínimo que temos, mas que seja, Senhor, o que o Senhor revelar ao nosso coração, para que possa surtir efeito na vida de cada um, Senhor, que ouvir, que assistir este vídeo. Que o Teu Espírito Santo da verdade possa trazer ao conhecimento, e se há algum, Senhor, ainda com escamas colocadas, Senhor, por sistemas, colocadas pela religiosidade nos seus olhos, que elas caiam nessa noite e que eles possam visualizar, Senhor, o que o Senhor está propondo. Pai, no nome de Jesus, nos tira dos calabouços que fomos levados, nos tira, Senhor, das amarras que foram colocadas em nós e no tempo em que vivemos, e nos leva, Senhor, para a liberdade viva em Ti, e que possamos compreender o Teu coração através da revelação da Tua palavra, através, Senhor, do Teu conhecimento sobrenatural sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que precisamos, Senhor, para nós vivermos nesse tempo dentro da Tua vontade, dentro do que o Senhor tem estabelecido. No nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada vida que está conosco nessa noite. E que o Teu Espírito Santo possa tocá-los, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los nessa noite e, Senhor, encher toda a casa com a Tua presença. No nome de Jesus, Pai, nós Te glorificamos e nós Te adoramos nessa noite. Fala ao nosso coração para que nós possamos transmitir, Senhor, o que o Senhor quer que nós aprendamos e ouvimos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, Te glorificamos por tudo. Espírito Santo da verdade, vem estar conosco na integralidade de Tua ação nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito bom estar com você, é maravilhoso estar com você nessa noite, e somos gratos a Deus por esse momento, somos gratos a Deus por esse tempo, somos gratos a Deus por poder participar desse momento com você, e por você nos dispensar esse tempo para estarmos na Tua casa falando das coisas de Deus. E eu convido você nesse momento a nós estarmos fazendo leitura da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, e verso 1 em diante. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: Juro
pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: sai daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos, para o alimentar lá neste lugar. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho Querite. Algum tempo depois secou o riacho por falta de chuva. Nós, queridos, estamos diante de um relato bíblico aqui, de uma parte da história do profeta Elias. O profeta Elias, um profeta que nos ensina muito, a sua vida nos ensina muito, a sua vida nos traz um aprendizado importantíssimo para a nossa vida cristã. E nesse relato bíblico que nós estamos aqui, há vários pontos aqui importantes que nós poderíamos traçar uma série de mensagens, de estudos bíblicos, desse contexto desses versículos que foram feito menção. E o que me chama a palavra aqui, a atenção da palavra aqui, em alguns aspectos, é que Elias disse: exceto mediante a minha palavra. Elias tinha convicção do que o que ele estava falando tinha o aval do céu. Tamanha era a vida espiritual que Elias vivia com Deus, que Elias tinha condições de dizer: o que eu estou falando, o céu vai assinar. Deus vai assinar embaixo o que eu estou falando. E ele disse: exceto mediante a minha palavra. Ele estava dizendo: eu vou determinar alguma coisa aí, se é para chover ou não. E a palavra de Deus aqui continua, e quando Deus fala com Elias e manda ele sair dali e ir para o riacho de Querite, se esconder, mas Deus fala também que daria ordem lá para os corvos alimentar Elias, sustentar Elias naquele momento lá. E pela geografia bíblica, se nós irmos olhar a geografia bíblica, Elias percorreu cerca de 200 quilômetros de Samaria, onde ele falou com o rei Acabe, até o Querite. Ele fica pouco tempo ali no Querite e ele caminha mais 15 quilômetros, ele vai até Sarepta. E ali em Sarepta ele se encontra com a viúva de Sarepta, e ali acontece alguns milagres ali, e é importante a gente saber desses detalhes que a palavra de Deus nos traz, para nós termos noção que naquele tempo Elias percorre 200 quilômetros caminhando, e hoje muitas vezes nós não queremos nos locomover por quadras, por metros, meramente metros, para nós fazermos algo que Deus propôs no nosso coração e nós achamos difícil. No entanto, o homem de Deus, ele foi e caminhou 215 quilômetros na realidade, para ele estar até ali em Sarepta. O ribeiro de Querite, queridos, ele é um riacho que nasce nos montes de Efraim, e ele deságua, ou ele vai até as águas do Rio Jordão, ali na Palestina, e hoje é uma região chamada de Transjordânia. E é importante nós sabermos o significado do Querite também. Querite, ele vem de um verbo hebraico chamado, que é o shavat. O verbo hebraico shavat, que significa cortar, colocar no tamanho exato, no tamanho certo.
trazer ao tamanho preciso. É isso que mais ou menos quer dizer no hebraico essa palavra querite. E Elias, como eu já disse, ele permanece ali no querite por pouco tempo. Passado um certo tempo, Elias muda-se dali para Sarepta. E Sarepta, o significado de Sarepta é fundição. Então nós estamos diante de uma palavra que no significado do seu fundamental, uma é cortar, trazer ao tamanho exato, ao tamanho certo, e a outra é fundição. Sarepta é lugar de moldagem, lugar de amoldar. Na fundição você faz moldagem, você faz moldes. E Elias é levado para esses dois lugares. E a palavra de Deus ali em Provérbios, no capítulo 4, verso 2, nos diz que o Senhor, Deus, Ele faz tudo com um propósito. Então é importante nós entendermos nesse momento que Deus tinha um propósito quando Ele manda Elias lá para o Querite e do Querite para Sarepta. Quando Ele faz secar o Querite. E Deus encaminha Elias até Sarepta. Então Deus tinha um propósito, e a palavra está nos dizendo em Provérbios 4:2 que o Senhor faz tudo com um propósito. Ei, o que você está passando hoje, o que nós estamos passando hoje, o que está acontecendo no contexto mundial hoje, tem um propósito estabelecido por Deus. Não podemos em momento algum dizer que as coisas estão acontecendo sem controle. Não, Deus tem um controle, Deus está por trás de todas as coisas com a sua justiça e a sua misericórdia. Precisamos entender isso, que todas as coisas têm um propósito fundamental que Deus estabeleceu para que elas acontecessem, ou permitiu que elas acontecessem, ou permitiu pela vontade permissiva dele, ou porque o homem procurou que isso acontecesse e ele teve que permitir que isso acontecesse. Então, queridos, é importante nós entendermos que Deus faz tudo por um propósito. Existe um propósito em todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ter uma visão diferente de todas as coisas. Nós começamos a olhar diferente todas as coisas. Nós começamos a entender que muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades, muitas das nossas ações, que nós não entendemos o porquê que está acontecendo, elas têm uma finalidade e elas foram conduzidas para esse momento por uma razão. E essa razão, muitas vezes, é o propósito de Deus para da vontade dele. Precisamos entender isso. E nós olhando aqui para por que Deus levar Elias para o Querite, para um lugar de cortar, de colocar no tamanho exato, no tamanho certo, e levar para Sarepta, um lugar de fundição, de amoldagem. E nós olhando importantíssimos. Um propósito era preparar Elias para os desafios que viriam para frente na sua caminhada. Era preparar Elias para tudo que ia acontecer dali para frente na caminhada. Ele precisava passar por isso. Ele precisava de ter um conhecimento maior de Deus, do Deus que ele servia, para que ele estivesse preparado para os dias vindouros, para os desafios vindouros, para um tempo novo que viria na sua frente. E o outro propósito que eu enxergo em tudo isso é que Deus estava levando Elias nesse caminho, e lá em Sarepta ele tinha uma viúva que cumpriu também com a promessa de Deus, que Deus fez, que ia sustentar Elias. E essa viúva, a fé dela era vã, a fé dela era em deuses pagãos dos fenícios,
E Deus leva Elias para um lugar de fundição, para que a fé dessa mulher fosse fundida, fosse derreter e fosse renascer uma fé viva no Deus vivo de Elias. E essa mulher passa por uma experiência tremenda na sua vida, na sua casa. E Deus muda a fé daquela mulher de fé em Deus pagão para um Deus de Elias, um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. Então são dois propósitos em uma ação de Deus. E é importante nós entendermos aqui que quando nós estamos dentro do propósito estabelecido por Deus, aí os milagres acontecem na nossa vida. Tem muita gente que nos diz: por que não acontece um milagre na minha vida? Por que não acontece um milagre na minha casa? Querido, para você ser participante do milagre, para os milagres acontecerem na tua vida, você precisa estar dentro do propósito estabelecido por Deus para a tua vida. É necessário que nós entendamos isso, que os milagres só acontecem se nós estivermos no propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. Mas o queridos, ele nos ensina outras lições. Nos ensina muita coisa, como eu estou dizendo, que nós aprendemos no contexto dessa palavra. E tem muita coisa revelada nessa palavra que nós poderíamos levar para muitas áreas da nossa vida. Há muito ensinamento que nós podemos tirar desse cenário de caos, desse cenário obscuro, desse cenário de morte que o Querite é, desse cenário de aridez que seca tudo, que morre. É muita lição que nós podemos tirar daqui, mas dentro desse cenário todo, nós vemos o propósito de Deus sendo estabelecido na vida de Elias. O propósito de Deus sendo estabelecido para que hoje nós estivéssemos falando disso e aprendendo com essa lição, com essa história da vida de Elias. E o queridos, ele nos ensina que para podermos ouvir a voz de Deus com clareza, é necessário nós estarmos separados, nós nos isolarmos, nós nos separarmos de tudo aquilo que provoca os sons da nossa vida. É necessário nós nos isolarmos dos sons dos nossos desejos. É necessário nós nos isolarmos dos sons dos nossos sonhos. É necessário nós nos isolarmos dos sons dos nossos prazeres, das nossas riquezas, das nossas buscas. Nos isolarmos do som das nossas reclamações, dos nossos mimimi, dos nossos choros. É necessário nós nos isolarmos do som das tempestades que estão à nossa volta, do caos que se levanta à nossa volta, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos entender o que Deus está falando. É preciso, queridos, um profundo e duradouro relacionamento íntimo com Deus. É preciso uma profunda e duradoura vida reclusa de tudo isso que eu falei, mas reclusa com Deus, na presença dEle, para que nós possamos ouvir a voz dEle. Nós não vamos ouvir Deus falar se nós não estivermos fechados para os outros sons que nos cercam. Você não vai ouvir Deus falar se você estiver com os ouvidos abertos para tudo que a mídia está dizendo, para tudo que os amigos estão dizendo, para tudo que os familiares estão dizendo, e está com os ouvidos fechados para o que o céu está falando. Você não vai ouvir o que Deus está falando se você não se voltar e se ficar numa reclusa com Ele, em um lugar só você e Ele, em um lugar só na presença dEle. O melhor lugar do mundo é na presença dEle. O melhor lugar do mundo é aos pés dEle, para você ouvir Ele falar, para você ouvir Ele revelar verdades contundentes para a tua vida. Da forma que nós aprendemos, queridos, muitas vezes nós não ouvimos Deus falar. Indo para dentro de um templo, muitas vezes construído por mãos de homens, com intenções humanas, nós não vamos ouvir Deus falar, nós vamos ouvir homens falar e manipular muitas vezes o evangelho verdadeiro. Às vezes é preciso nós sair da onde nós estamos
E nós vamos para um lugar que o céu está nos mandando para nós poder ouvir o céu falar conosco. Às vezes é preciso, ou sempre é preciso, nós deixar as lisonjas humanas, os reconhecimentos humanos, meramente humanos, as falácias humanas, e nós correr para um lugar a sós com Ele, para nós ouvir Ele falar ao nosso coração. Nós precisamos entender, queridos, e é por isso que eu tenho dito isso há muito tempo, já há dias. Deus tem um propósito nesse tempo de reclusão que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito nesse tempo de quarentena que se implantou no mundo. Eu disse dias atrás numa ministração que isso não foi por causa do mundo, mas isso é por causa dos seus filhos, daqueles que temem a Ele, daqueles que servem a Ele, que precisam voltar a ouvi-lo, que precisam ouvir a sua voz, que precisam ter um relacionamento com Ele. Deus tem um propósito nesse tempo que Ele nos levou de volta para dentro de nossas casas. Deus tem um propósito e Ele está falando, e nós precisamos entender o que Ele está falando para nós poder também dar a resposta que Ele está esperando. Mas nós precisamos entender esse tempo de reclusa. Mas infelizmente muitos de nós não estamos entendendo esse tempo de reclusa que Deus está nos proporcionando, que Deus está nos forçando para esse lugar. Nós estamos, queridos, muitas vezes nos envolvendo com todas as distrações que o mundo está oferecendo, com todos os banquetes que o mundo está oferecendo, com todos os manjares que o mundo está oferecendo. Nós estamos nos apropriando de tudo que o mundo está nos alcançando, e nós não estamos entendendo que esse tempo não é para isso. Esse tempo é para nós estarmos na presença dEle, em reclusão na presença dEle, com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos de sangue ali na nossa família, na nossa casa, estarmos em reclusa na presença de Deus, para entendermos o que Ele está falando. Elias foi levado para o ribeiro de Querite, para um lugar deserto, para um lugar distante, e para um lugar onde não tinha nada mais de barulho, a não ser a voz de Deus, que veio e falou com ele, e sustentou ele naquele momento. Deus, querido, tem falado. Deus tem falado todos os dias, mas nós não estamos ouvindo Ele falar. Deus tem falado todos os momentos, mas nós não estamos dando ouvido para o que Ele está falando. É verdade. Nós não estamos dando ouvido, e eu te pergunto, querido, você ouviu Ele falar hoje? O que você ouviu Ele falar hoje com você? Você ouviu a voz de Deus? A Valdemir é doido. Cara, eu não sou doido não, isso é realidade. Isso é realidade, meu querido. Deus fala como eu estou falando com você. Deus é pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus fala conosco, como qualquer um quer falar com seu amigo, mas é nós que não estamos dando tempo para Ele falar conosco, é nós que não estamos parando tudo para falar conosco. Quando nós oramos, só nós falamos, mas Deus está falando. E se você não ouviu Ele falar nesse dia, é importante você repensar que forma você está vivendo o relacionamento com Ele. Como que o meu filho vai dizer que passou comigo durante o dia dentro da minha casa e ele não ouviu eu falar com Ele? Que relacionamento é esse? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Tem um detalhe. Você conhece a voz dEle? Você pode dizer, para tudo que Deus está falando? Você é capaz de conhecer a voz de um político? Você é capaz de conhecer a voz do teu prefeito? Você é capaz de conhecer a voz do teu professor, do teu colega de trabalho? Você não precisa nem visualizar ele. Mas se você ouvir a voz, você vai dizer, o fulano está falando. Mas Deus está falando e você não conhece a voz dele. Como que você diz que serve a Ele? Como você pode dizer que Ele é teu Senhor? Como você pode dizer que convive com Ele, que tem um relacionamento com Ele, se você não sabe quando Ele está falando? Que
fé você está vivendo? Que cristianismo você está vivendo? Que cristianismo você aprendeu a viver? Que cristianismo te ensinaram? Que religiosidade que te ensinaram? Que não tem condições de fazer você conhecer a voz do teu Salvador, a voz do teu sumo pastor, a voz daquele que morreu por você, daquele que te amou sobremaneira. Que vida de cristão você está vivendo? Aleluia! É importante você pensar nisso, querido. Você precisa conhecer a voz de Deus para você saber quando Ele está falando e para você ter diretiva correta. O que Ele nos ensina ainda, queridos, que quando nós estamos no propósito de Deus, que Deus estabeleceu para a nossa vida, Ele nos dá direção e nos sustenta nesse propósito. É isso que o Querite nos ensina também. Deus disse para Elias: vá ao riacho do Querite. E Deus continua e diz: eu vou te sustentar lá. Eu vou te sustentar lá. Ei, quando você está dentro do propósito estabelecido por Deus, Ele te sustenta onde Ele mandou você ir. Ele te sustenta no que Ele mandou você fazer. Ele te sustenta nas diretivas que Ele te deu. Mas se você não conhece a voz dele, você vai fazer bobagem. Porque você vai ouvir o teu coração, você vai ouvir a tua alma, você vai ouvir vozes que estão à tua volta, você vai ouvir os teus desejos, você vai ouvir as tuas emoções, os teus quereres, mas a voz dele que ia te dar a diretiva correta, que ia te sustentar no propósito, você não para para ouvir. Você precisa conhecer a voz dele. Você precisa conhecer a voz dele. E aí eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. Aleluia. Nós precisamos, querido, nesses dias, entender que as vozes que estão à nossa volta, muitas vezes elas nos levam, ou sempre, na totalidade, elas nos levam a uma zona de conforto, a uma zona de tranquilidade, mas que não traz resposta para nós na hora do caos. A zona de conforto, as performances que nós aprendemos, elas não nos trazem respostas na hora do caos. Mas a voz de Deus, ela nos sustenta em meio ao caos. Quando nós estamos no propósito de Deus, Ele nos sustenta em meio ao caos. O que você está vivendo, querido? O que você está vivendo? Nós gastamos horas, querido, das nossas rotinas, envolvidos em ideias humanas nossas, em projetos humanos nossos, sem sequer consultar se Deus está de acordo ou não está, sem sequer consultar se Deus é o que Ele quer para nós ou se não é. E nós somos esmagados por nossas emoções, nós somos esmagados por um conhecimento humano, por um sistema humano, nós somos derrotados por nossas lutas que nós mesmos criamos e vivemos decepcionados muitas vezes. Mas tudo isso às vezes é Deus nos levando para dentro do propósito dele. Se isso não acontece conosco, nós ficamos na zona de conforto. Mas é preciso às vezes Ele nos levar para esses momentos de guerras, de lutas, de aflições, de reveses da nossa vida, para que nós possamos entrar no propósito, no plano que Ele estabeleceu para a nossa vida, para que nós possamos entrar no lugar da fundição, para sermos amoldados por Ele, para que nós possamos passar pelo quirite, para que nós possamos ser cortado tudo que está demais em nós, e nós sermos deixados do tamanho exato que Ele desenhou para o propósito eterno. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Deixa Deus te amoldar a partir dessa noite. Deixa te levar para a fundição, para fazer o nó certinho da forma que Ele quer. E eu tenho certeza que as coisas serão diferentes. Me responda uma coisa: se tua vida acabasse hoje, ela teria valido a pena? Eu vou repetir de novo. Se tua vida tivesse acabado hoje, ela teria valido a pena?
Se tua vida tivesse acabado hoje, você poderia chegar e dizer: eu vivi o propósito, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e desde agora me aguarda. Aleluia. Se tua vida tivesse acabado hoje, o que você viveu até aqui foi dentro do centro da vontade de Deus. Se tua vida tivesse acabado hoje, acabar hoje, você chegou a descobrir a razão pela tua existência nessa vida, a razão por que você passou por esta vida. Se tua vida tivesse acabado hoje, o que você viveu até hoje foi exatamente o que Deus preparou para você viver na eternidade, ou você viveu fora totalmente do que Ele desenhou para você ser? É importante você saber responder essas perguntas, você ter as respostas para essas perguntas. É importante para você saber aonde você está no mundo espiritual. É importante para você entender. É importante, querido, você entender tudo isso. Quando Deus é o Senhor da nossa vida, quando Deus é o governo da nossa vida, e quando nós estamos no propósito determinado por Ele, Ele nos dirige e Ele provê sustento para a nossa vida. Eis aqui, queridos, algo para você pensar nessa noite. Se você está dentro do propósito de Deus, se você está fluindo no propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, Ele vai prover para você sustento e Ele vai dirigir os teus passos. Porque quando nós estamos no propósito, os milagres acontecem e Deus nos dirige, Deus dá providência, Deus provê as coisas para nós. O Querite ainda nos ensina, queridos, que devemos confiar em Deus todos os dias da nossa vida, independente da circunstância, independente do momento, independente do caos que está à nossa volta. A nossa confiança em Deus, ela tem que ser inabalável. É a mesma confiança que Abacuque tinha, ainda que falte, ainda que isso, ainda que falte isso, ainda que falte isso, ainda que falte aquilo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Devemos de ter essa confiança viva no Senhor. Você precisa, querido, aprender uma coisa: viver o hoje. Você não pode em momento algum viver o amanhã hoje. Você não pode viver a semana que vem hoje ou amanhã. Você precisa viver cada dia com a confiança viva em Deus e não se preocupar com o amanhã, pois o amanhã pertence a Ele. Mas então eu não preciso trabalhar. Aí eu tenho um versículo para você, meu querido: vai ter uma formiga, preguiçoso. O que eu estou dizendo é que você tem que viver com a tua confiança todos os dias naquele que te garantiu a vida para você viver hoje, que Ele pode te garantir para amanhã. Você só está vivendo hoje porque Ele te permitiu, e você só vai viver o amanhã se Ele te permitir também. É isso que você precisa entender. Deus não falou para Elias em momento algum o que ia acontecer depois. Ele disse: primeiro você vai e fala com Acabe. Você vai e fala com Acabe. Elias foi, chegou em Acabe, aí Deus disse para ele: você fala isso para Acabe. Elias falou isso para Acabe. Deus disse para ele: agora você vai para o Querite. Em momento algum Deus disse para ele: você vai lá primeiro, vai fazer isso, Acabe vai fazer aquilo, você vai fazer isso. Não, Deus disse para ele as coisas conforme ia acontecendo, e Elias ia vivendo cada momento, e Deus ia dando sustento e dirigindo ele em tudo o que ele tinha que fazer. Elias não sabia do seu futuro, meu querido. Elias não sabia das coisas que iam suceder depois. Mas Elias tinha uma promessa que Deus disse para ele: vai para o Querite, vai para o riacho de Querite, lá eu vou te sustentar. Lá eu vou te sustentar. E aí você me diz: mas Elias tinha uma promessa. Eu e você temos uma promessa também, querido.
Deus estava dizendo para Elias: eu vou cuidar de você lá, Elias. Não te preocupe, lá eu vou cuidar de você. Lá eu vou te manter, Elias. Lá eu vou cuidar de você, Elias. Lá eu vou te cuidar, lá eu vou te sustentar no que você precisar, Elias. Preste atenção ao que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que ele está dizendo aqui? É eu que te cuido, é eu que te sustento, é eu que te guardo, é eu que te protejo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus na nossa vida, sem confiar em Deus. Nós temos promessas, várias promessas para a nossa vida, mas nós não estamos obedecendo o que Ele está falando, nós não estamos ouvindo o que Ele está falando, nós não estamos dando atenção ao chamado dEle, à voz dEle que ecoa todos os dias sobre a nossa vida. E isso tem nos levado por um caminho de pânico, por um caminho de falta de esperança, por um caminho de falta de fé, por um caminho de medo, de insegurança. Onde está a tua confiança? Em quem você está confiando? Quando Ele disse para nós: estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Mas o problema é que as nossas escolhas todos os dias têm afastado Ele de estar conosco. As nossas mentiras têm afastado Ele de estar conosco. Os nossos orgulhos têm afastado Ele de estar conosco. Os nossos apareceres humanos, lisonjas humanas, têm afastado Ele de estar conosco todos os dias. Os nossos enganos, as nossas trapaças, os nossos jeitinhos brasileiros têm afastado Ele de estar conosco. Mas Ele disse: eu quero estar convosco todos os dias, eu quero estar sempre com vocês, eu quero caminhar com vocês. Precisamos repensar tudo. Precisamos repensar tudo. Porque aqueles que estão num relacionamento profundo e íntimo com Deus, numa reclusa profunda e íntima com Deus, aqueles estão tendo diretivas corretas, aqueles estão tendo diretivas pontuais e precisas, aqueles estão tendo diretivas que não estão deixando eles envergonhados, porque Deus está mostrando o caminho que eles devem seguir, porque Deus está sinalizando para eles o que eles devem de fazer. Lá em Salmo 38:8 diz o seguinte: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Quantas vezes se parou tudo e você disse: nem que eu tenha prejuízo agora, nem que o prejuízo aos olhos humanos seja grande agora, mas eu vou parar tudo, eu vou conversar com Deus, e eu quero ouvir Ele me instruir e me ensinar o que eu tenho que fazer e para onde que eu tenho que ir. Aleluia. O Salmo 73, verso 24 diz: tu me diriges de acordo com os teus propósitos, e no fim tu me acolherás em glória, isso em vitórias, em alegrias. Tu me diriges de acordo com os teus propósitos. O salmista estava dizendo: me dirija, Senhor, de acordo com os teus propósitos. Me coloca dentro do teu plano, me coloca dentro daquilo que você desenhou para mim ser, que você projetou para mim ser nessa vida, nessa cidade. E o Senhor estava dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Mas isso é para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão num profundo relacionamento com Ele, para aqueles que estão numa profunda reclusa com Ele, estão entendendo tudo o que está acontecendo. Isaías 48:17 diz ainda para nós: assim declara o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o teu Redentor, o Santíssimo: eu sou o Senhor Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ei, Ele te ensina o que é útil, o que é preciso, o que é necessário, o que é pontual. Ele não te ensina besteira nenhuma, Ele não te ensina fábula, Ele não te ensina fake,
Ele não te ensina mentiras, enganos, Ele não manipula nada, mas Ele te ensina coisas que são úteis para a tua vida, e Ele te guia pelo caminho que você deve andar. Meu Deus do céu, queridos, meu Deus do céu, o Senhor está dizendo para nós essa noite: você não precisa viver o que você está vivendo. Eu quero te ensinar. Eu tenho um plano bom para você. Eu tenho um projeto maravilhoso para você. Eu posso fazer diferente, ainda que o caos esteja à tua volta, ainda que tudo esteja ruim à tua volta, ainda que a tempestade esteja arrancando tudo à tua volta. Eu tenho um plano excelente para você. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Aleluia. O próprio Cristo disse um dia: aprendei de mim. Aprendei de mim. O próprio Cristo disse isso. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero ser o teu instrutor, eu quero ser teu professor. Eu tomei nota aqui de algumas coisas. Eu quero ser o teu guia, eu quero ser o teu tutor, eu quero te ensinar, eu quero te dirigir, eu quero te fazer você caminhar no mais excelente dos caminhos, nos mais excelentes propósitos, nos mais excelentes projetos. Eu quero te conduzir, mas você precisa querer isso. Você precisa se render ao querer dele. Isaías 58:11 diz assim: e o Senhor continuamente e fartará tua alma em lugares áridos. Ei, o Senhor te guiará continuamente se você quiser. E aonde há seca, onde não tem saída, onde não tem solução, Ele vai te dar bonança, Ele vai te dar resposta, Ele vai te mostrar o caminho e fortificará os teus ossos. Ah, meu Deus do céu, Ele vai te fazer forte, Ele vai te fazer vigoroso, Ele vai te fazer com saúde, e serás como um jardim bem regado, como um jardim lindo. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas que belo, mas algo está fazendo, alguém está cuidando desse jardim. É o que Deus está propondo para nós essa noite, como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia. É um chamado eterno nessa noite para mim e para você. É um chamado para a minha vida e para a tua vida, para nós mudar literalmente, para nós vivermos uma nova história, para nós vivermos um novo tempo. É o chamado que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite. Larga tudo que você viveu até aqui, larga tuas razões, larga todos os teus conhecimentos humanos, larga todos os teus entendimentos mesquinhos, e se debruça na presença dEle e diz: eu não vou levantar daqui sem ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Deus está falando, querido, mas nós precisamos parar para ouvi-lo. Deus está falando aí na tua casa, aí no teu coração. Deus está falando com você, mas você precisa parar para ouvi-lo. Você precisa parar para ouvi-lo. E se você ouvir Ele falar, uma coisa que você vai ouvir Ele falar, eu vou te dizer agora, está em Jeremias 29:11-13. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele está dizendo: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Eu parece que vejo Deus dizendo assim, batendo no peito, dizendo: ei, Ademir, eu conheço os planos que eu tenho para você, Ademir. Eu sei os projetos que eu tenho para você, Ademir. Eu sei os projetos que eu desenhei para você. São úteis, Ademir, e eu vou te guiar por eles. São projetos que vão te levar a lugares de mananciais, a lugares que vão te fazer os teus ossos fortes, que vão te fortificar. São lugares que eu vou te guiar continuamente. São lugares que você vai viver com fartura, com abundância, com lugares onde você vai ter o meu sustento, Ademir. Eu conheço os projetos que eu fiz para a tua vida, mas você precisa, Ademir, entrar no propósito que eu estabeleci para a tua vida. Enquanto nós não entendermos o propósito da nossa vida, nós seremos Senhor, o nosso Senhor, nós teremos como Senhor da nossa vida a nossa autodefesa, a nossa autopreservação. Mas quando nós conhecemos o Senhor e entendemos o propósito dele para a nossa vida, a nossa autopreservação fica para trás, e nós queremos que o plano dele, que o projeto dele, que o sonho dele, que o que ele desenhou para nós se cumpra em nós na integralidade. Esse tempo é um tempo que Deus está nos dando para isso, está nos chamando para isso,
está nos chamando para uma reclusa com Ele, até o ponto em que Ele dizer: pode levantar daí, meu filho, você está preparado para o novo tempo. Mas você precisa querer isso. E aí Ele vai dizer: eu sei os planos que eu tenho para vós, cara. É a mesma coisa que Ele pegasse isso aqui, ó, eu tenho tudo escrito aqui, o que é para você, eu tenho tudo desenhado aqui, eu conheço isso desde antes de você nascer. Eu conheço todos os teus dias, eu tinha escrito todos eles de uma forma bem diferente. Você estragou tudo, Ademir, você esculhambou tudo do teu jeito, com as tuas razões, com os teus entendimentos. Você até disse que eu falei quando eu não falei, você até disse que estava seguindo orientação minha quando eu não te orientei, você nem conhece quando eu falo contigo. Mas hoje, nessa noite, eu quero me revelar para você. Nessa noite eu quero me revelar inteiramente para você. Eu quero abrir o meu coração para você. Eu quero te levar por lugares do meu coração, no meu lugar santíssimo, aonde você não conheceu ainda. Eu quero te fazer você conhecer a sala do meu banquete, a sala do meu conselho. Mas você precisa estar recluso comigo também. Não com a Netflix, não com o Facebook, não com o WhatsApp, não com os filmes da Amazon, não com filmes de stream nenhum aí, mas você precisa estar recluso comigo, Ademir. Você precisa entender isso, querido. É só isso que vai nos levar a viver o que Deus está propondo para nós nesse tempo. E Ele continua: eu sei os planos que eu tenho para você, Ademir. Diz o Senhor: planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e o futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Do teu jeito não deu até hoje, querido. Do jeito que a religião te ensinou não deu até hoje. Do jeito que a religiosidade te ensinou não deu até hoje. Você até deu ofertas, você deu valores altos em dinheiro, pensando que Deus iria te abençoar, e as coisas continuam do mesmo jeito. Você até achou que estava comprando a bênção na tua simplicidade, estavam te vendendo um Deus encaixotado, mas não resolveu o teu problema. Eu quero nessa noite te convidar você a largar tudo. A largar toda a bagagem, largar toda a mala que você está carregando aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo ainda é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo ainda é recluso na presença de Deus. O melhor lugar do mundo ainda é você largar tudo e correr para os braços dele, e se jogar nos braços dele, se jogar aos pés dele e dizer: eu me jogo, eu me rendo totalmente. Até aqui não deu do meu jeito, mas eu me rendo a ti nesse momento. A minha casa é tua a partir de hoje. Entra na minha casa, coloca as coisas do jeito que tu queres. Coloca os móveis do jeito que tu queres na minha casa. Prepara o teu lugar na minha casa. Prepara o teu ambiente na minha casa. Pode colocar tudo para fora. Se você não quer nada disso que tem aqui, mas eu não quero mais nada do que não seja a tua vontade na minha vida, na minha casa. Entra na minha empresa. Sou o Senhor que pode fazer tudo. Arranca tudo que não está dentro do que você se agrada e faz a tua vontade na minha empresa. Faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade no meu casamento. Faz a tua vontade nos meus filhos. Eu me rendo a ti nessa noite. Faça essa oração nessa noite, querido. E eu tenho certeza que as coisas começarão a mudar a partir dessa noite. Porque quando você está no propósito, Ele te sustenta e Ele te guia. Ele é teu professor, Ele te ensina o que precisa aprender. Ele te dá o curso que precisa. Ele coloca na tua mesa o que você precisa aprender. Ele te ensina, Ele é teu tutor, Ele é teu professor. Ore comigo nesse momento. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai. Só Tu conheces, Senhor, cada um, Senhor, que está
está conosco nessa noite. Só Tu conhece cada coração nessa noite. Só Tu conhece esse pai de família, só Tu conhece essa mãe, só Tu conhece o coração desse filho, dessa filha, que fez tudo errado até aqui, mas está se rendendo a Ti nessa noite, está dizendo: eu me recluso para estar contigo. Só Tu conhece, só Tu conhece, só Tu conhece. Só Tu conhece o coração desse irmão desempregado. Só Tu conhece o coração desse empresário, Senhor, que está conosco. Só Tu conhece a necessidade desta casa que ora conosco. E só Tu pode nos guiar, Senhor. Só Tu pode nos guiar e nos sustentar em meio ao caos. Só Tu pode criar, Senhor, meios de sermos sustentados em meio ao caos. Só Tu pode usar corpo para trazer carne para o Teu profeta. Só Tu, Senhor, é Deus do sobrenatural, é Deus do impossível. E eu libero no Teu nome, Jesus, nessa noite, sobre a vida deste irmão e desta irmã, Senhor, que se rende, se reclusa na Tua presença a partir de hoje com um propósito de viver o propósito que o Senhor estabeleceu. Senhor, que a Tua presença comece, Senhor, a colocar as coisas em ordem, que a Tua presença comece a colocar as coisas no lugar, que a Tua presença comece a dar entendimento e sabedoria, que a Tua presença os conduza por lugares que o Senhor desenhou para eles nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja sobre cada casa, que a Tua bênção sobre cada vida, Senhor, seja verdadeira e o Teu nome seja glorificado nessa cidade, no nome de Jesus. Pai, livra essa cidade da epidemia, livra essa cidade da morte, livra essa cidade da mentira, do engano, livra essa cidade do pecado, que a salvação corra pelas ruas dessa cidade como água, Senhor, e que a Tua presença passeie pelas ruas dessa cidade produzindo vida e vida em abundância, e que o Teu nome seja glorificado, porque só o Senhor é Deus, 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 em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu amado, que Deus em Cristo faça a tua casa ser abençoada e que o nome dele seja glorificado na tua vida. Domingo estaremos aqui novamente e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, amém.